Boa noite. Estamos aqui começando mais um Pode Me Chamar de Rose, aqui no estúdio da IP Mídias. Estou aqui cercada de presenças ilustres, meus convidados e amigos. Mas antes de começarmos, gostaria de agradecer a nossa audiência qualificada, que está aqui conosco, alguns aguardando algum tempo já. E também agradecer aos nossos patrocinadores, que são o motivo pelo qual conseguimos estar aqui essa noite. Quero agradecer a Agios Estúdio Fotográfico e Comunicação, Carol Fotografia e Vídeo, Muniz e Ledur Escritório de Advocacia, de Ramos Beauty, Lips Designer e Massoterapeuta, KJ Soluções Financeiras, Ozontec Produtos Ozonizados e Suplementos para a sua saúde, Ortoclube, a nossa clínica odontológica aqui em Canoas, Lu Design e Micropigmentação facial dos olhos, sobrancelhas e lábios. RM Estamparia e Sublimação, se você precisar de um brinde para os seus funcionários, temos a RM Estamparia. A Mecânica do Júlio e da Márcia, meus queridos amigos. Quero agradecer também a Carla Polinário, que não tem mais a sua empresa, a sua loja, mas contribuiu para que nós estivéssemos aqui nessa noite. E agradecer a Maria e a Ana, minhas hairstylists, que arrumam meu cabelo, que eu disse que ia dar um oi. Então, estou aqui com os meus convidados, minhas convidadas maravilhosas. Boa noite. De Ramos Beauty. Carolyn, correspondente bancária. Jonathan, gestor financeiro. Doutora Natália. Natália, advogada. Então, vamos ter esse bate-papo aqui informal, bem descontraído, né? Bem leve, para vocês falarem das suas carreiras, respectivas carreiras. E como começaram, o que levou cada um de vocês a seguir por essa carreira. Então, vamos começar pela Gi. Gi, tu é lips designer e massoterapeuta. O que te levou a ser uma profissional dessa área de estética? Boa noite. Eu acho que quando a gente fala de empreender, nós falamos, a gente mexe não só com os nossos sonhos agora de adulto, nós mexemos com os nossos sonhos de criança. Aquela criança que queria fazer acontecer e o adulto está buscando idealizar. Eu vim de uma família de mulheres muito fortes, tanto de mãe quanto de pai, e que fizeram acontecer, tendo apoio ou não, estando com alguém ou não. E eu acho que isso é uma das minhas motivações, além de elevar a autoestima das pessoas, mulheres ou homens. O meu foco é realçar a beleza, tanto a autoestima interna quanto a beleza externa de cada um. E quais são as massagens mais procuradas? Ultimamente, desde que eu fiz a especialização em pós-operatório, é o pós-operatório e a drenagem linfática. Mas a relaxante também é muito procurada, principalmente na área masculina. Os homens, essa parte da estética é uma carência que os homens têm, assim, normalmente o pessoal é só barba, cabelo e sobrancelha. Eles não têm esse cuidado de ir num salão e poder procurar uma massagem, porque não é comentado, né? Não é muito divulgado. Não é muito divulgado. Ou é uma certa resistência até, por causa daquela coisa tradicional, né? Do o homem, autocuidado, né? Masculino, ele é bem Mas difícil. Mas já tá mudando, né? Já tá mudando. Tá mudando bastante. São 3 tipos de massagens? Quantos Na verdade, são diversos tipos de massagens, mas o meu foco, ultimamente, está sendo a reflexologia podal. Ah, tu faz reflexologia podal. A drenagem linfática e que entra junto com o pós-operatório, né? E a relaxante. Por enquanto a reflexologia podal, ela lida com as dores, né? Do corpo da pessoa. Ela faz uma leitura do corpo, na verdade, né? Sim. E ela tenta tratar com a massagem, na medida, o máximo que a massagem consegue, mas ela tenta acompanhar o que o... en passant ali no Instagram, eu vi uma fisioterapeuta dizendo que daqui a um tempo não haveria mais a massagem modeladora. Isso é verdade? O que acontece? Tem muita massoterapeuta que ela acha que ainda tem aquele velho padrão de massagem,
que é achar que quanto mais agressivo, quanto mais forte, vamos colocar entre aspas, maior o efeito. Só que isso, na verdade, é uma grande mentira. Tu tá machucando o teu corpo, tu fazendo dessa forma mais agressiva. O ideal, a massagem é pra te trazer conforto e relaxamento, ela não é pra te trazer dor em nenhum momento pro paciente. Eu tenho pacientes que eles falam assim, nossa, mas eu gosto quando é mais forte, mas não adianta fazer o mais forte, sendo que tu vai ter o resultado ali na hora, tu vai ver, nossa, tá bonito, mas a longo prazo. É uma coisa que vai ser momentânea, não vai ter um longo prazo que tu vai ver o resultado. Ele vai ficar bonito na hora e depois não vai mostrar, entendeu? Não vai. E tu experimentou, assim, de experiência empírica, de a cliente te dar o feedback a respeito, por exemplo, do tratamento nos lábios com a Hydrolip, né? A Hydrolip? Isso, o Lip Designer. No no Hydrogloss. Porque quando eu fiz, foi antes de tu te formar, eu fiquei, assim, maravilhada. Eu falei, gente, eu saí da estética, assim, que bocão. E achei muito bonito, né? E eu tava saindo do tratamento, eu não conhecia a doutora Natália ainda. Eu estava saindo do tratamento de câncer, e é a primeira vez que eu estava entrando numa estética. Então, aquilo para mim, assim, minha autoestima... Aí ela tirou foto, a esteticista tirou foto, assim. Inclusive, é o logo do meu podcast, é aquele sorrisão que eu dei, assim, né? Sim. Eu sempre busco trabalhar da maneira mais humanizada possível. Então, por isso que quando a pessoa me contata, é feito uma pré-consulta, né? Um pré-atendimento para mim entender melhor por que ela está buscando, se é questão de autoestima, se é algum problema, porque o lip designer também tem, muita gente não sabe, mas tem pessoas que com o tempo, com a idade, vão perdendo a cor da boca. Então, isso é uma coisa que ajuda muito, questão de... O Hydrogloss, ele dá um leve volume, então tem gente que não consegue pagar um preenchimento labial, faz um Hydrogloss, que ele tem duração de até 2 meses, dependendo E não é invasivo, né? E não é invasivo, não tem perigo de reação alérgica, nem nada. Então, eu sempre busco, antes, quando me contata, até pós-atendimento, oi, como é que ficou? 2, 3 dias depois, como é que tá a boca? Como é que... Sabe? Para fazer todo o encerramento. São 2 meses que a boca... que tem a renovação celular para fazer o processo. Então, 2 meses eu tô ali. A pessoa, às vezes, não vai fazer de novo comigo, mas eu tô perguntando, tô, às vezes, tirando dúvidas. Vai fazer com uma outra profissional, mas quem sabe a outra profissional não vai fazer do mesmo método, vai fazer alguma coisa que não seja... Ah, mas ela fez tal coisa. Não, mas espera aí, tenta pedir para ela não fazer, tenta pedir para ela, sabe? Inclusive, na nossa confraria feminina, entre elas, em maio, a Gi vai estar sorteando ali ao vivo, né? Vai fazer ali o procedimento ao vivo do Hydrogloss para uma das nossas convidadas. Mas a nossa convidada, que está sentada ao teu lado, ela me disse que a cada vez que fazia uma sessão de massoterapia, assim que a gente fala? Exatamente. De drenagem? Isso. Cada vez que ela fazia, perdia 1 centímetro. Eu falei, meu Deus, isso é o ó do Borogodó. Então, queria que vocês contassem um pouquinho, já pegamos esse gancho. Como é que tu te sentiu? Vocês já se conheciam, vocês duas? Na verdade, a gente tinha recém se conhecido. Foi uma coisa bem instantânea, assim. Eu tava fazendo umas fotos para uma amiga em comum, num chá que nós estávamos, e aí logo a gente trocou nossos Instagrams, e aí ela me mandou mensagem. Quer ser meu modelo? E aí, simplesmente, eu fui ser modelo dela. Uma coisa que a Gi comentou sobre a massagem é algo que eu também acreditava nesse mito referente à questão da massagem ter que ser, né, grosseira, enfim, para poder perder medidas. Mas a Gi tem uma mão de anjo, que a massagem dela, modeladora, parece massagem relaxante. Eu quase dormia. Eu só não dormia porque eu queria conversar um pouco. Então, foi uma coisa que acabou ali aproximando a gente. A gente mal se conhecia, eu fui modelo dela e acabamos se tornando amigas. E estamos aí. Já fui modelo dela tanto de massagem quanto o de Hydrogloss, também aquele procedimento da pele. O PDA. Estamos aptas a ser modelos. Foi a primeira coisa que eu convidados, podemos marcar. Temos aqui ao vivo, então, o testemunhal que a gente fala assim, né? Verdade, que a profissional é altamente capacitada mesmo, né? Nesse convite do chá, eu olhei a Caroline, e aí o meu namorado, o Alex, ele já tinha comentado, já tinha falado um pouco sobre a amizade dele com o
E aí eu olhei ali que ela estava fazendo, a gente não teve uma conversa muito longa, mas depois eu procurei o Instagram, eu acho que nesse ramo de empreendimento uma pode ajudar a outra. Uma pode apoiar a outra. Sim. E eu vejo também que tem um pouco de psicologia em cada profissão de vocês todos aqui, né? Uma certa orientação. Por exemplo, tu faz o acompanhamento pré e pós, né? Porque tu ia fazer comigo, aliás, podemos fazer até o pré, né? O preparo antes da nova cirurgia que eu vou fazer. No caso de vocês prestam a consultoria também para a pessoa, além do empréstimo, a consultoria... Sim. A consultoria de como a pessoa vai lidar com as finanças. E no caso da doutora Natália, ela também faz essa parte, né? Porque vocês entram direto na vida pessoal da pessoa. De alguma forma, acho que todos. Sempre... Autoestima, a vida financeira, né? Acho que tem que falar um pouquinho mais perto. A vida financeira, autoestima. Acho que eu também envolve várias questões, né? Acho que todo mundo entra um pouquinho. Não, exatamente, a questão ali do dinheiro, ela é uma questão delicada hoje para as pessoas, né? No caso, quando nós criamos a KJ ela nasceu de um sonho, né? Um sonho que a gente achava que não seria possível. Mas todos nós, eu e o meu marido, né? O Jonathan, que ele é meu marido, ele é meu sócio também. Coisa boa, marido e sócio. Ele não quer ter um marido como sócio. Nosso casamento... melhorou. Ele diz, né, que se a sociedade e o casamento não der certo, a gente simplesmente se aproximou muito mais, né? Acabamos conectando. Uma coisa que eu costumo falar é que o Jonathan e eu, nós nos complementamos, né? Eu sou muito comercial. Toda a minha experiência comercial, já trabalhei em banco, trabalhei em financeira, trabalhei em escritório. Meu marido trabalhou, né, na área administrativa, na área financeira, trabalhou na ouvidoria, trabalhou em várias. E a gente sempre idealizou uma empresa que a gente gostaria de trabalhar. E todos nós, né, que já trabalhamos para alguém algum dia, a gente teve as questões que a gente viu que a gente não concordava. Então, a gente pensava assim, nossa, se eu tivesse uma empresa, eu trabalhasse desse jeito. Então, a KJ nasceu disso. Eu já conheci do melhor ao pior do consignado. E quando a gente é funcionário, a gente não tem boca para falar. Então, sim, a KJ ela foi criada simplesmente de ver a pessoa e não só o dinheiro. Quando a pessoa ela vem nos procurar, e ela vem procurar um crédito ou uma consultoria, a gente tem que entender o que passa por trás disso para poder ajudar as pessoas da melhor forma possível. Não, às vezes, oferecer um crédito invasivo para a pessoa. Às vezes tem uma opção lá que eu falo para o cliente, olha, liberou tanto, mas se eu fosse tu, eu esperava tantos meses para te poder fazer, porque agora não vai ser muito bom, os juros vai estar menor depois. E isso é uma coisa que na empresa fora, eu que já trabalhei numa empresa fora, eu posso dizer, não tem. Isso não existe. Era o que eu ia te perguntar, os cuidados que o cliente deve ter. Tu já respondeu a pergunta, né? Sim. Isso é muito importante porque a gente ouve, de repente, o gerente no banco, só que ele é funcionário do banco. Sim. Então, ele vai nos falar de acordo com os parâmetros que ele segue ali, né? E quando a gente conversa com um correspondente bancário, no caso do Jonathan, tu é gestor financeiro. Vocês dois ajudam o cliente no sentido de ensinar sobre finanças? A gente faz o seguinte, assim, a Carol, ela é responsável pela parte operacional de crédito. Ela faz o crédito. Ela faz a parte do crédito. Então, o seguinte, assim, o cliente, quando ele está com um desejo, por exemplo, tem clientes que pegam principalmente nosso principal foco, que é a antecipação de FGTS. O que ele faz? Ele pega esse crédito e ele tem um sonho de empreender. Sim. Daí nós disponibilizamos a parte do sonho dele realizado. A gente faz a gestão financeira dela. Então, nós fazemos um plano de negócio, nós fazemos a parte de conseguir capital, que seria a parte do crédito, a gente faz precificação de preços, tudo isso daí é a minha parte. O que seria a precificação de preço, para quem não sabe? Principalmente o cliente, tá? Ele tem um produto. Nós, não é um chutômetro para conseguir esse produto. Então, a gente vai lá e faz, vê a parte do crédito, a gente faz a partezinha ali de ver uma margem de lucro, quantos produtos ele precisa vender. Investimentos, vocês também investimento ensinam? A gente consegue. Sim. Toda essa parte operacional a gente faz. E muito simples. Simplesmente a gente tem um formulário nosso, o cliente ele preenche esse formulário e nós disponibilizamos um plano de negócio completo para ele. É bem simples e fácil. Então, nós trabalhamos na parte de gestão, a gente faz a gestão financeira do cliente e o cliente só precisa se preocupar em vender o seu produto. E essa é a nossa parte. E ela consegue o crédito e eu disponibilizo o sonho dele de conseguir investimento. Muito legal. O que é bacana também, que a gente, para poder complementar, é que hoje as empresas de crédito,
elas querem te vender e querem a comissão por isso, né? Elas querem vender e estão acostumadas com isso. Nem banco tem até meta de tarifa. A questão é que a gente abriu a KJ como empréstimo em consultoria para que esse cliente ele simplesmente não tire o crédito e o use de forma afobada e às vezes o que ele realmente quer fazer ele não consegue fazer, porque ele não tem educação financeira. E hoje existe um mito da educação financeira que as pessoas acham que consultoria financeira, educação financeira, ela é algo muito cara, é algo que não é acessível, só que porém a educação financeira é para todos. Então, a nossa missão, como a gente fala mais que crédito, solução para você, quando o cliente vai contratar o crédito conosco, ele simplesmente não contrata só o crédito. Se ele precisar ali de uma ajuda para poder saber o que fazer com esse crédito da melhor forma possível, a gente vai estar lá para poder instruir ele, para que talvez ele não precise mais ficar tirando esse crédito e simplesmente ele consiga usar aquele valor para poder equilibrar o que ele precisa equilibrar e solucionar o que ele precisa solucionar. Tanto para uma pessoa hoje na vida pessoal, consultoria financeira pessoal, quanto a pessoa que quer abrir um negócio, que deseja ser um microempreendedor, né, empreendedores assim como nós, todo mundo tem um início. Então, a gente viu como foi difícil abrir a nossa empresa, mesmo a gente tendo conhecimento. Então, hoje a gente quer passar para as pessoas essa facilidade que elas não precisam fazer isso sozinhos. Muita gente tenta fazer as coisas sozinhos e acaba gastando muito, quebrando a cabeça, porque não quer investir. Mas se investir num profissional de confiança, um profissional que realmente sabe o que faz, E eu tô aqui recomendando economiza. esses profissionais de confiança, todos que estão aqui na mesa. Sim, com certeza. E essa questão dessa troca bacana que nem ela comentou sobre a Gi, assim como a Gi me convidou para conhecer a marca dela, para ser modelo dela, também a gente, através dela, também a gente conheceu a Rose, estamos conhecendo essas É empreendedoras. uma rede de networking, Sim, né, e que a gente vai isso é fazendo uma de coisa muito lealdade. bacana, essa troca, né, de empreendedores que a gente tem. A gente se apoiar, né? Exatamente. Essa questão faz a gente crescer muito mais e conseguir Com contribuir. certeza. E vocês têm clientes em todo o estado? Todo o Brasil. Todo o Brasil. Em todo o Brasil, Todo que o Brasil. legal, A gente tem clientes em gente. todos os estados do Brasil. Olha, Até alguns clientes fora do Brasil também, dependendo da operação de empréstimo. Por exemplo, tem alguns bancos que trabalham com APIs diferentes, que nem todo banco aceita Com um o quê? link. Uma API, seria no caso ali um código. O cliente nem sempre o código daqui, ele consegue acessar lá de um banco. Então, a gente tem alguns bancos diferenciados para um cliente que a gente já atendeu nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai. mas isso que vocês estão falando, para mim, é uma inovação. Sim. Porque eu já contratei empréstimo consignado e eu não tive esse aporte que vocês dão para o cliente. Pelo contrário, eu tinha que me virar ali para saber onde é que estava o dinheiro. Mas é que aí é o que ela falou, É. né? É aquela questão da pessoa estar preocupada lá com a comissão. Ela não tá preocupada muitas vezes com o Esse cliente, é o né? nosso diferencial. Porque nós É, temos exatamente. nota 5 no Google e é raro tu achar um correspondente que tenha a nota máxima do Google. Então, Uhum. nós temos a 3 nota anos máxima, já Ah, temos 3 anos de muito bom. empresa, nós temos mais de 500, né, feedbacks, Sim. que a gente tem ali Mais de avaliações, 500. tem várias Que legal. avaliações nossas. Maravilha. E o principal nosso é que nós temos vários bancos. Nós trabalhamos com vários bancos. Então, Tem geralmente, o gente que trabalha gerente, só com um, né? dependendo do gerente, ele só trabalha para aquele banco. Sim. Então, ele vai disponibilizar o melhor crédito daquele banco. Já nós não. Nós analisamos toda a vida financeira do cliente e entregamos o melhor produto para ele. Uhum. Esse é o nosso Que diferencial. legal. E para questão até para quem tá assistindo, quem é empreendedor, e realmente nunca vai ter o momento certo para te começar. A gente, resumindo, a KJ, ela nasceu, né, definitivamente de um sonho. Eu estava meio desistindo da área de questões que aconteceram empresas que eu trabalhei, achando que não era para mim, porque eu achava o jeito que eu queria atender os meus clientes com verdade, passar, né, a questão que realmente que é o crédito consciente, que é o crédito responsável, porque o cliente não podia. Com integridade, Porque se né? eu falasse tudo, o cliente não ia fechar. Sim. Então, aquilo ali eu pensei, nossa, eu sou muito boa nisso, mas eu vou ficar enganando as pessoas, eu não quero fazer isso. Então, eu passei numa entrevista de uma empresa muito grande e eu falei, Janta, eu vou ter que voltar porque eu já tive de demissão numa outra empresa e a minha reserva tinha acabado. A gente tinha um limite num cartão que só tinha R$300 e o nosso notebook estava estragado. E aí, eu tinha passado nessa entrevista e eu tinha a antecipação de FGTS tinha surgido. E eu mandei um folder para todo mundo do meu WhatsApp. E aí, o Janta falou, Keren, não precisa passar por isso, amor, vamos tentar. E eu falei, tá, vou desistir então, vou sair disso daí, então, pra gente tentar fazer alguma coisa. Só que já tinha mandado as mensagens. E aí vem um monte de gente querendo saber do produto. E eu falei, como é que eu vou falar que eu não faço mais se eu mudei hoje? Foi quando a gente olhou um pro outro e falou, como é que a gente faz pra abrir a nossa empresa? E aí a gente usou o que a gente tinha, que era Se pouco. pensar muito, não faz, né? Exatamente. A gente fez a certificação, o dinheiro que a gente tinha pra comprar a comida do mês, a gente
arrumou um notebook. No Olha nosso só, primeiro que legal. contrato, eu consegui fechar um salário de uma empresa que eu já tinha trabalhado. Então foi... Mas isso não é sorte, é profissionalismo. Exatamente. Porque é um plantio, né, gente? É. É um plantio e depois vem a colheita. Aquele que sabe o que planta, não tem a colheita. Exatamente. É essa questão. A gente sempre tem que fazer as coisas para a pessoa da forma que nós gostamos de receber. Então, uma questão que a gente conversa muito, que eu falo, ó, se vir um cliente que vai me remunerar R$10 e um cliente que vai me remunerar 1.000, eu vou tratar da mesma forma. E aí, isso é uma coisa que a gente faz com todos os clientes. A gente não tem hoje clientes, a gente tem evangelizadores, que o evangelismo é o quê? Anunciar a boa obra. E a gente, às vezes, nem sempre a gente consegue fazer o tráfego, porque os nossos clientes, eles nos indicam todos os dias. E eles sabem tão bem Que do legal. produto que a gente Vocês oferece. nem estão trabalhando tanto mais as Exatamente. indicações. Que nem, por exemplo, a antecipação Trabalham de FGTS. no resultado. Que a gente tem muitos clientes, antecipação de FGTS, a gente explica, eu explico muito, eu sou muito detalhista, eu quero que o cliente entenda, e às vezes a pessoa fala, fui indicado por fulano, e eu quero que eu te explique, não, fulano me explicou que é assim, 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 eu falei, tem um vendedor pra mim ali. Então é muito bacana isso daí, a gente dá Porque brilho vocês nos estão olhos. ajudando as pessoas, E né? hoje- Informando, esclarecendo. Exatamente, hoje eu consigo deitar, nós conseguimos deitar nossa cabeça no travesseiro e sabendo que a gente está fazendo isso da forma que nós sempre sonhamos em fazer, entendeu? Atendendo os clientes. Não é só por meta, a gente tem nossas metas pessoais. Mas eu não trabalho Sim. numa empresa que eu tenho que vender X por mês. Aham. Eu sou obrigada a vender X por mês e fazer o que é possível para vender aquilo ali. Não, hoje eu consigo fazer isso de uma forma que eu ajudo pessoas. Não é só me ajudar, eu ajudo. A gente vê pessoas lá comprando sua casa, comprando seu Que carro, legal. pessoas conseguindo abrir seu Realizando negócio, sonhos, né? viajando, até mesmo coisas pequenas. Às vezes faltou o dinheiro para comprar o material escolar do filho, um presente de Natal ali para pessoa especial. E são pequenos momentos que a gente participa. Sim. Então é muito bacana saber disso, principalmente essa operação de antecipação de teste que não compromete o orçamento do cliente, né? O cliente é o menor taxa de juros do mercado hoje para quem é assalariado e ele contrata ali 100 parcelas mensais, né? É tudo automático o processo e recebe ali o valor mesmo estando no SPC e Serasa. Nem todo mundo sabe disso. Então, não é divulgado. é muito bacana e é consciente, não vai fechar ali no orçamento do cliente. E se ele precisar usar esse dinheiro da melhor forma, tem o Jonathan aqui que vai dar todo o caminho e instrução ali para ele conseguir. Isso que ela falou sobre fazer a melhor, tratar da melhor forma possível antes e pós a disponibilização, isso é muito importante. É essa humanização que as empresas não têm, que essa nova geração de empreendedores está tentando trazer, sabe? Principalmente o pequeno empreendedor, ele está tentando trazer essa humanização porque as pessoas vão onde são bem-vindas e elas permanecem e voltam onde são bem tratadas. Então, isso é muito importante. É o mais relevante, eu creio, para uma pessoa contratar um serviço. Mas pegando o gancho de bancos, nós não vamos citar o banco que eu pedi para te acionar, né? Mas tem um banco azulzinho, né, doutora Natália? Que é uma complicação. Gente, eu ouvindo eles, pensei, eu tenho que contratar esse casal. E esse banco não é apenas, não sou apenas eu. Várias pessoas já falaram para mim que chega no dia, eu recebo LOAS, né? Eu fiquei com uma alimentação no braço na época do tratamento para vencer o câncer, então a perita me deu, eu estava impossibilitada mesmo. Na verdade, eu fiquei impossibilitada agora também no pós, mas agora já estou reabilitada, já vou começar a fazer meus biscuits de novo. Então, aí a gente chega lá para receber o benefício, já é naquele exato banco. E eles oferecem ali, e tu fica naquela, que bom, tem um dinheirinho para mim. Só que o que acontece agora, doutora Natália, né? Eu fui tentar passar para um outro banco e continuar pagando o que eu devia. Daí a gerente do outro banco me explicou assim, esse banco está te cobrando 3 vezes o valor que tu fez o contrato com eles. Tipo assim, eu fiz o contrato para pagar 240 por mês. Eles estão me cobrando 3 vezes 240. Na hora que vem, já vem com desconto. Mas é que questão, você sabe, né? Exatamente. A bancária, empréstimo. Gente, por favor, leiam tudo que vocês assinarem. É complicado. Muitos bancos não têm essa informação, né? Não prestam essa informação para o cliente. Acabam colocando muitas coisas ali embutidas, vamos dizer assim, casados, que nem a gente fala. Venda casada, que é ilegal, né? É uma prática abusiva.
e aí acaba descontando um valor aí do cliente totalmente desconexo, né? E acaba prejudicando essa pessoa, aí faz com que essa pessoa vá buscar mais crédito. E aí isso vira uma bola de neve e nem se fala, né? Eu tenho muitos clientes que me procuram para questão de revisional, né? Revisional de juros para ver financiamento, para empréstimo consignados, né? Então a gente tem essa demanda aí por falta de informação. Então, eles trazerem essas informações aqui para mim, assim, como profissional da área do direito, eu acho muito importante, sabe? Ter essa divulgação. Totalmente Porque é uma importante. coisa que não tem e os clientes acabam se endividando totalmente. E é uma coisa desumana. Eu já vi clientes, assim, idosos, né? Que é totalmente desumano, assim. E eles são enganados. Teve um que estava sendo descontado uma vez e ele nem tinha recebido o valor na conta. Pra vocês terem essa noção, né? Então, é bem Mas, complicado. falando a respeito dessa área jurídica, a gente estava conversando ali nos bastidores Uhum. e a doutora nem sabe quantos processos ela já tem. A última vez que eu entrevistei a doutora Natália Eu não tava Foi- com um ano ainda, né? foi na época da enchente. Acho que é. Sim, Tava porque fazendo era um sobre o ano. direito das vítimas das enchentes. Isso mesmo. E a doutora Natália tinha 250 clientes até fora do estado. Ela não sabe mais nem Não. quantos processos ela tem. É. Só eu te passei hoje que metade é Canoas. Na verdade, né? Agora, falando dessa questão de empreender, de começar um sonho, né? Pra mim, literalmente, o direito foi um sonho, assim. Porque eu não tinha condição alguma, né? Até já te comentei. Não tinha condição nenhuma financeira, nem apoio de ninguém. Então, foi um sonho que eu pensei assim um dia E de não, onde começou esse sonho? Qual foi o start? Porque eu tive uma dificuldade. Eu tive uma dificuldade com o pai do meu filho. Na época, o Miguel era pequenininho. E eu tava totalmente desamparada. E eu precisei de um atendimento jurídico, mas eu não tinha condição alguma. E É o aí eu mesmo caso da Karen. encontrei uma advogada que ela me disse assim, a doutora Doriane Esteio, ela me disse assim, eu não atendo esse tipo de caso, mas eu vou te ajudar. E aí aquilo ali, sabe, me fez refletir. Eu vi o quanto eu precisava ter informação daquilo e eu não sabia nada. Então, por ver meu filho e tudo mais, eu tava trabalhando um dia, assim, eu tava limpando, né, trabalhava numa limpeza no escritório. E aí eu pensei assim, meu Deus, onde é que eu quero estar daqui 10 anos? O que eu vou oferecer pro meu filho de vida, sabe? E aí eu não Que sabia. ano era, doutora Natália? Ai, era Lembra? Ó, eu estou querendo trazer uma 2012, nostalgia. 2011. Porque 2012 eu fiz o vestibular. Eu demorei 10 anos pra me legal. formar. Foi só muita perseverança mesmo. Mas tu é jovem. É. E mesmo a pessoa que é mais velha não importa. E importa aí eu busquei por conseguir, isso, assim, né, sabe? realizar Porque eu isso. queria ser uma profissional. O direito foi uma coisa que sempre me chamou atenção. Então, Uhum. era uma coisa que eu queria. Só que, quando eu procurei um auxílio, né, pra alguém que me incentivasse, eu não recebi. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Fui lá sem condição nenhuma e pensei assim, vai ter que dar um jeito. Né? Então, por isso que, às vezes, quando eu escuto das pessoas dizem, mas não tem jeito. Não, eu não aceito, sabe? Tudo tem um jeito. É só a gente focar no que a gente quer, ver alguma maneira vai ter, sabe? Eu acredito muito em Deus, então, pra mim, Amém. se não fosse Deus, assim, seria uma questão impossível. Se fosse olhar, assim, de uma maneira de fato, né? Mas, então, me foquei, me empenhei, demorei 10 anos pra me formar, mas me formei. Então, já quis começar o meu negócio. Porque eu trabalhava num escritório, então não tinha minha autonomia e eu queria muito trabalhar da minha maneira, né? Fazer o que eu gostava, fazer o que eu desejava fazer para o meu cliente, atender ele de tal maneira. Então, eu me empenhei em abrir meu negócio. Foi bem difícil o início, mas, assim, a procura começou a vir e eu vi que estava dando certo, né? E aí, logo que eu me formei, eu tinha alguns descontos para fazer uma especialização e eu não sabia o que fazer. E aí, conheci a Rose. Viu? Deus, sempre Deus. Conheci a Rose, ela foi até o escritório onde eu trabalhava, que não era o meu escritório Mas ainda. vamos contar o detalhe. Eu tava olhando o Instagram, daí eu nem sabia que eu precisava disso. Aí que era essa Questão estética, né? Aí é isso que eu preciso, porque eu fiquei com a limitação no braço, e como o médico falou, né? Ele falou assim, ele usou a palavra bem chocante. Eles te mutilaram. Uhum, Não foi uma cirurgia, eles te mutilaram. verdade. E
consolidou o que eu já tinha pensado. Eu vi assim, se você passou por dano estético, eu falei, gente, sou eu. E aí eu chamei ela no Face. Nem me lembro, No Rose. Face. A aham. gente marcou um horário e tu foi lá. E aí Ela eu fiquei. não tinha especialização em saúde Não, ainda. aí eu tava pensando o que eu ia fazer. Aí eu pensei, direito criminal, né, direito de família. A minha. O que tu achou de mim quando me conheceu, doutora? Conta aí. Que mulher louca, essa mulher louca veio aqui. É o que todo mundo pensa, né? Vocês já sabem, audiência, eles nunca mais vão voltar aqui na Pra EPM. que inimigos, né? Pra que inimigos? E aí eu fiquei pensando de o que eu vou fazer, né? Qual área? Todo mundo diz, a área criminal dá mais dinheiro. Aí eu olhei os cursos ali, direito da saúde, eu pensei, mas não conheço ninguém que faça essa área, né? Vou fazer. E aí eu tava com a minha filha bebê na época. E fui fazendo, gostei da área, me especializei, então eu sou pós-graduada em Direito da Saúde pela Escola do Ministério Público. E com isso, ao longo dos anos, ano passado, minha filha passou por uma avaliação e foi diagnosticada com autismo, né? Aí eu pensei, vou me especializar um pouco mais, né? Aí procurei uma especialização na área do direito da saúde, mais voltada para o direito dos autistas. E aí, eu e a minha colega, que é a doutora Camila Leduro, né? Ela faz a área previdenciária e trabalhista comigo. A gente começou a conversar. Beijo, doutora Camila. A gente começou a conversar e pensando o que a gente podia fazer, né? Pra trazer mais informações e tudo mais. E aí, a gente decidiu, num dia, assim, vamos fazer parte da comissão de direito da saúde em Esteio. Não tinha, né, essa comissão. Então, a gente fez um projeto ali, pensamos juntos, convidamos mais uma outra colega, a doutora Carol Menegoto, e montamos o projeto, encaminhamos. Então, agora, né, eu sou presidente da Comissão de Direito da Saúde em Esteio, da OAB de Esteio. A doutora Camila é minha vice. E a doutora Carol também faz parte aí desse nosso projeto que está iniciando. Então, agora temos um longo trajeto pela frente. E vou dizer assim, com as informações que a gente vem trazendo, com o trabalho que a gente vem, né? Que hoje, graças a Deus, eu consigo fazer o meu trabalho da minha maneira, tratar o meu cliente como eu gostaria de ser tratado. Ou eu penso, se fosse o meu pai, se fosse minha mãe, né? Eu sei que eu já precisei daquilo, então eu consigo tratar o meu cliente assim. E agora, vou dizer assim, no último mês, o nosso trabalho triplicou, assim. Então, logo precisaremos do estagiário. A respeito eu tenho um sobrinho, eu digo que eu sou tia atípica, né? O Caleb, a Renata deve estar assistindo, minha irmã. O Caleb é verdade. um amor de menino. Ele foi diagnosticado tardiamente. Sim. Inclusive, tu tá cuidando disso, Sim. né, doutora Natália? E a gente vê que lá no litoral é mais avançado, as terapias... Tem encaminhamento, né, também. As terapias lá tem ecoterapia, que a criança vai ali no cavalo, né, faz aquele treino. Legal. Aquilo alivia, né? Ele tá tendo um desenvolvimento muito bom. Mas aqui em Canoas, doutora Natália, não tem censo para isso ainda, né? Mas eu conheço uma pessoa que ele tem 2 filhos autistas e ele me disse, Rose, parece que nós temos quase 10.000 famílias atípicas aqui em Canoas. Só que o que acontece é que nós não temos neuropediatra, nós não temos todas as crianças com monitores nas escolas, na sala de aula. E nós não temos também algumas terapias. A gente ficou sabendo, né, naquela reunião com as mães atípicas, que às vezes a mãe leva lá, aí o profissional coloca meia hora, e aí ele não vai. Aí a mãe tá lá esperou aquele tempo, ele resolveu não ir, o profissional não vai. Então, eu quero te perguntar, doutora Natália, quais as dificuldades que tu tá tendo, já está tendo, a respeito de políticas públicas que ainda não tem para quem tem espectro Eu autista? acho que falta muita informação. Falta informação dos tratamentos devidos, né? Do que a Agência Nacional de Saúde prevê. Então, falta informação para todos os lados. Então, talvez a prefeitura não saiba o que fazer, não tenha os profissionais qualificados. Isso daí gera um grande problema, né? Judicialmente, a demanda, né, para solicitar terapias, para solicitar medicamentos ou até mesmo o neuro, cresceu muito, porque o município não tem, aí não é disponibilizado, falta informação da qualidade do atendimento, como o tempo, né, da terapia, porque se ela não tiver um tempo indicado ali pelo profissional, isso não vai prejudicar a criança também, entendeu?
Então, Gera, gera atraso nos neurônios? Como é que é isso? Gera um atraso cognitivo, gera um atraso, sabe, do que aquela criança precisa. Por exemplo, se ela precisa de uma psicomotricidade, e aí, vamos dizer, pelo município praticamente não tem, né? Muitos não têm. Então, eles encaminham para um outro profissional que não é especializado. Então, isso daí já vai causar um atraso, sabe? O SUS, pelo que eu vejo, assim, na maioria das vezes, ele não disponibiliza as terapias necessárias. Não tem o profissional habilitado. Só que a Agência Nacional de Saúde, ela prevê. Então, falta informação também desses pais, dessas pessoas, de buscar isso judicialmente. E a doutora Natália está aqui à disposição de todos os pais e mães atípicas, E né? também profissionais Para qualificados. buscar juridicamente, Eu tava conversando com um pessoal lá. esse direito, né? O direito... Eu estava conversando com um pessoal de esteio lá, onde a gente está fazendo também um movimento para essas informações, para trazer esse trabalho. E aí uma das pessoas me disse, mas é que aí o advogado, eu entrei com o advogado, mas ele não soube o que fazer. Falta informação. Falta, porque aí vai fazer um trabalho que não sabe o que fazer ali, e aí isso vai se delongar. Aí o problema quem sofre é a criança, né? Na verdade, é duas questões, né? A falta de informação da pessoa que foi prejudicada e a falta do profissional querer fazer. De ter investimento pro profissional. Porque aí o SUS segue um protocolo, né? Eu já vi muito isso. Mas aqui a gente tem um protocolo a seguir. Eu acho absurdo, sabe? É que, na verdade, o profissional trata, não é paciente. Quando tu entra no hospital, tu é cliente e o hospital é como se fosse uma empresa. Não deixa de ser, é uma relação de consumo. Eles veem muito como uma empresa, então eles esquecem que aquela pessoa está doente, tem muitos, essa questão de direito de saúde, quantos erros médicos já não aconteceram, e as pessoas, mas aconteceu e deixa por isso mesmo, fica com uma dor durante anos. Mas posso citar o caso da Rose, né? Quando a gente entrou com o processo da Rose, que no meu ver, né, foi uma mutilação mesmo, tem outros casos semelhantes, e a defesa da parte requerida ali era que, vamos dizer assim, poderia ser um resultado por causa do que ela passou, entendeu? Como se aconteceu algo comigo também, e é algo que tu falou sobre a questão da falta, né, de informação. Os meus pais tiveram isso. No meu nascimento, a minha mãe era para ter tido uma parto cesárea. Ela não estava com dilatação suficiente para ter um parto normal. Ela ficou mais de 20 horas, né, em trabalho de parto. Ela quase morreu na mesa. E eu não estava na posição certa para nascer. Eu estava pelos pés. Eles puxaram com forceps, engancharam no meu braço. Eu tenho paralisia de Erbe no braço esquerdo. Eu não tenho esse movimento aqui. Não acredito. Não tem. E a minha mãe tinha 20 anos. Sim. Foi o primeiro filho, a primeira filha dela. Ela tem 2 filhas, tem uma minha irmã, Kelly. Somos em 2. Minha mãe era muito nova. Foi algo assim que ela não sabia como lidar. Meu pai também era muito novo. E meus pais nunca correram com isso. Sim. Então, tipo assim, hoje eu tenho 27 anos. Não tenho uma carteira hoje, por exemplo, uma pessoa com deficiência. Eu tive dificuldade para contar trabalho antes de eu me encaixar na minha área. E tudo isso porque foi falta de conhecimento desse acesso, saber que poderia ter sido feito, que talvez se meus pais tivessem acesso, tivessem conhecimento quando eu nasci, algumas coisas teriam sido diferentes. A violência obstétrica hoje, eu vejo que acontece muito por isso, sabe? Pela omissão da pessoa, por não saber o que fazer. E até hoje, a violência obstétrica é muito presente, assim, né? Que nem tem o plano de parto, que é a Agência Nacional de Saúde, que prevê o plano de parto. Mas ele tem só por ter, porque ele quase nunca é respeitado. Olha, se tem alguém que teve o plano de parto respeitado, eu quero que me digam, porque eu nunca vi, sabe? A pessoa chegar lá com plano de parto e não ser considerado nada. Ou ter um encaminhamento para uma cesárea, por questões de risco, e também não ser respeitado e ser induzido o parto. O induzimento do parto, sem uma previsão, sem um aceite, é também uma violência, sabe? Então... Tu trabalha com a violência obstétrica também? Trabalho. Tem. Tem bastante casos, assim, bastante relatos, né? Só que eu vejo também que tem muitos relatos e pouca atitude, sabe? Porque as pessoas ficam assim, eu não sei o que fazer, não sei se é isso que tem que fazer. Do mesmo jeito de cobrar na hora ali. Se a pessoa tivesse uma informação, ela poderia cobrar na hora. Não, só um pouquinho. Eu tenho meu plano de parto, eu quero que seja seguido.
Então, eu vou acionar a polícia. A pessoa tem que ter o direito ao acompanhante, né? Então, eu vou acionar a polícia, eu quero meus direitos, eu quero mudar de hospital, eu quero que seja feita alguma coisa, né? E falta na pessoa. Mas é que a mãe tá num momento delicado. Pensa. Tá num momento delicado que era pra ser um momento especial. Muitas vezes eu vejo que parece que a mulher tá sendo punida. Parece que a mulher tá sendo punida porque vai ganhar um filho, sabe? E muito acontece, muito. Isso é importante porque às vezes tu entra numa simples consulta, às vezes, e o médico não olha pra ti, ele simplesmente olha a tua ficha e ele não vê. Por isso que é O muito, trabalho humanístico, né? por isso que é muito importante ter uma equipe hospitalar que ela se comunique, porque o que acontece? O médico vai ali, olha, tem que fazer cirurgia, ele faz a cirurgia, mas quem vê, por exemplo, o médico receitou de pirona, mas quem vê que a paciente é alérgica de pirona, isso é o enfermeiro, é a técnica que tá ali, sabe? O médico tá tratando o sintoma, ele tá tratando Sim. Eu sou muito adepta, sim, da biomedicina exatamente por causa disso, porque ela também previne, né? Além de combater doenças, previne. Por isso que eu faço questão de falar na Ozontec, né? Que tem suplementos ali, tem com ozônio. Mas essa parte da medicina, não é que a gente queira falar mal, porque eu tenho um ótimo médico, né? O Dr. Jorge Villanova Biazus. Mas não foi sempre assim, né? Até que eu chegasse... Até foi a tua indicação, né, doutora Natália, lembra? Mas é importante, sim, esse trabalho de vocês, de cada um de vocês, com as pessoas, porque pode parecer que a gente está atingindo ali um núcleo, mas aquele núcleo conseguindo realizar seu sonho corporal, seu sonho financeiro, seu sonho jurídico, essa pessoa vai formar outros núcleos, né? Porque como a doutora Natália mesmo sabe, quantos clientes de Canoas tu já tem? Mais de 10? Mais. É, porque a gente vai formando aquela rede, um falando pro outro. E isso que é importante, né? Nós termos essa integridade de um falar pro outro, ajudar o outro, né? De ajudar, Quantos descasos a gente falou aqui, eu acho que só a Gi não comentou nada, mas assim, isso acontece muito. Eu sempre digo, né? Mas eu tenho casos, tem casos também de questão de descaso da saúde também. Eu acredito que deva haver algumas coisas, né? E essa parte da humanização, ela é importante também. Vou voltar um pouquinho para a parte da massoterapia. Nós até conversamos sobre o teu pós-operatório, né, Rose? E o que acontece? Tem muitos clientes que vêm fazer um plano de atendimento comigo. E aí, mas o preço, sabe? Tudo é negociado, gente. Tudo é ali... Até porque tem coisas que têm valor, não tem preço. As pessoas têm que pensar nisso. Da melhor maneira possível. E o que acontece? O meu pós-operatório, ele não é só fazer a drenagem para pós-operatório. Tem todo um cuidado. Eu e a Rosa, a gente conversou bastante, eu expliquei para ela. Ela tinha medo por conta da dor. Para quem vai fazer o pós-operatório de um paciente, não é só massagem, é questão, o paciente tá ali, não consegue tomar um banho, às vezes. Eu ajudo também. Não consegue, às vezes, sei lá, levantar para tomar um remédio. Essa parte tem todo esse cuidado, que é o que traz a humanização pro atendimento, tanto no pré quanto no pós, de todos os cuidados até o fim do tratamento. Tem gente que, às vezes, não precisa, faz 10 sessões ali, 15 sessões, e quer mais 20, quer mais 30 sessões. Acho que elas gostam do teu carinho. Exatamente. Né? Quem é que não gosta de ser cuidada, que as pessoas, né? Isso muito pós-pandemia também, as pessoas ficaram muito carentes desse lado humano, desse lado de afeto, desse lado humano. Sim. E quais... A gente está falando só para a doutora Natália eu perguntei, mas a gente está falando mais das conquistas, do êxito, mas quais as dificuldades que vocês encontram como profissional? Por exemplo, legislação. Por exemplo, a tua área é a área de... Pega biomedicina? A tua área também? Eu tô estudando biomedicina agora, mas a massoterapia, a parte eu sempre me asseguro de fazer o contrato de atendimento, ficha de avaliação, uso de imagem, se eu vou gravar também, eu sempre, para mim ficar seguro e para o paciente também ficar seguro. A maior dificuldade que eu encontrei como massoterapeuta eu parei um tempo de atender as pessoas do sexo masculino, homens, porque
agora eu tô trabalhando mais o marketing, mas antes era muito confundido com outras coisas, entende? Com o outro lado. Então eu chegava às vezes, a gente tá empreendendo, a gente precisa do dinheiro, entendeu? É o sonho da gente. E aí chega ali, tipo, às vezes é um baita, assim, fechou um plano de atendimento, digamos, sei lá, com 30 sessões, aí tu vai achando, né, tu conta com aquele dinheiro, coisa boa, tá dando certo, é outra coisa. Então isso era bem frustrante. Então agora eu já aprendi mas isso foi no começo, agora eu já aprendi a profissional mulher encontra essa dificuldade em todas as áreas, exatamente. Né? Eu vou dizer assédio, a gente tem que falar bem abertamente, a gente tá no podcast, e né? também do preconceito também, né? Preconceito. Que nem a primeira audiência criminal que eu fui fazer. Eu entrei na sala, assim, logo que eu tinha tirado a B, eu entrei na sala, assim, e o promotor olhou e falou assim, quem é? Eu disse, sou advogado. Ah, tá. É por conta da idade. E continuou com preconceito, né? Na ironia do às vezes não acham que eu sou advogado, sei lá, porque eu sou pequena, porque eles acham que eu sou muito nova. Eu não sou tão nova, assim. Não. É porque eu tô bonita, é inveja, porque eu tô bonita. Eles acham, assim, sabe? Mas quem tu é? Exatamente. É o que acontece comigo, né? Por exemplo, quando eu falo que eu tenho a minha empresa, que eu sou conhecimento bancária, sou administradora, as pessoas acham que eu tô mentindo. Elas não é você confiança até eu começar a falar. Sim. Foi uma das coisas que fez, né, eu mudar um pouco a forma, né, que eu me visto. Querendo ou não, tudo isso a gente tem que se adequar. As pessoas, elas olham muito o teu estereótipo, elas olham muito a tua imagem, antes de deixar tu começar a falar. E essa é uma questão da questão de dificuldade, né? As pessoas, elas não conseguem de parar pra te escutar. Primeiro, elas têm uma ideia sobre ti, infelizmente, querendo ou não, todo mundo tem isso. Mesmo a gente não querendo julgar a pessoa, a gente olha pra pessoa e a gente, tipo, é bom profissional ou não é. Mesmo a gente não sabendo nada sobre a pessoa. Então, é uma coisa que a gente tem que lidar muito. É uma coisa que a gente também conversa com as pessoas em uma das consultorias, referente à questão da imagem, né? A imagem, ela fala muito por nós. E uma das dificuldades que nós temos, né, que a gente enfrenta, que a gente tá sempre, né, tentando equilibrar isso, no mercado financeiro, é um mercado que todo dia tem uma diferença, né, gente? Alguém bate o martelo lá, baixou a Selic, aumentou a Selic, verdade. Deu alguma coisa, toda hora readequa. Vocês são muito equilibrados para quem lida com tudo isso. Não, sim, e essa questão, as pessoas, às vezes, elas também vêm, né, de atendimentos também ruins. Sim. Uma coisa que eu digo, pra pessoa que tá assistindo, gente, só porque tu conheceu uma pessoa bancária ruim, ou conhecer um advogado ruim, uma pessoa da área da beleza ruim, não quer dizer que todo mundo é ruim, entendeu? Pode procurar outros profissionais. Então, a gente aqui empreendendo, nós todos estamos empreendendo para tentar atender o cliente da forma que a gente sempre acreditou que o cliente deveria ser tratado. E, às vezes, é uma questão de política de empresas que a gente acaba, né, fazendo algo que não é o que a gente compactua. E hoje, tendo nossos próprios negócios, a gente consegue, né, fazer aquilo que a gente acredita que é certo. E vamos supor que eu fosse rica, eu quisesse investir na bolsa. Mas eu não entendo nada da bolsa. É com esse rapaz aqui. Aí você sabe quando cai a bolsa, se sobe a bolsa e tem que comprar ação e vender ação? Nós fazemos assim, primeira coisa pro cliente, a gente faz ter uma reserva de emergência. Primeira coisa que toda mínimo pessoa, de reserva quanto? 6 meses. De reserva vai fazendo a reserva. Não dá pra começar a investir na bolsa com 100 reais também, né? Primeira coisa, fazer a sua reserva de emergência. E para começar a empreender, o ideal seria tu, por exemplo, fazer um CDB, um CDI, que é simplesmente Tem a Nubank, por exemplo, tem vários bancos que tu pode fazer isso daí. Que é como deixar um cofrinho. Poupança não, pelo amor de Deus, poupança não vale a pena. Se tu investe na poupança, chama a gente, por favor. Eu vou chamar eles depois. Simplesmente assim. Já conversou. E aqui. também deixar a seguinte assim, tem a taxa Selic, uma taxa Selic tá sempre aumentando, mudando. Então é o seguinte assim, a primeira coisa é um bom momento agora investir? Agora, no Brasil, esse momento do Brasil. Olha, investir, primeira coisa, empreender, melhor coisa. Primeiro empreende. Compre livros, primeira coisa, compre livros para aprender. E depois, o que tu faz? Tu faz uma reserva de emergência. Primeira coisa assim, a prioridade é isso daí. 50, 30, 20. 50% do teu salário, tu usa para os teus gastos físicos que tu tem. 30 para o lazer, se divertir, fazer o que tu quiser. E 20 investir. Desses 20, tu deixa
maioria do dinheiro, tu pode deixar num CDB, um CDI, algo que rende diariamente, que seria o ideal. Então, a primeira coisa é fazer uma reserva de emergência. Prioridade. Muito boa, Depois essa tu começa a aprender a investir. Daí a gente dá uma aula de consultoria, que a gente ensina o que é taxa Selic, o que é inflação, tudo isso daí, o que é IPCA, IPCI, tudo isso daí a gente faz uma consultoria te ensinando a tu aprender a investir. Tá, mas Primeiro vamos passo. supor que eu não sei nada. Não sabe Brenda, nada. e eu quero Primeira coisa. investir na bolsa. Quero Na investir bolsa, na tá. bolsa. A bolsa tem Daí vários vocês tipos. cuidam dessa parte? Também nós ensinamos a pessoa a aprender isso. Por quê? Tá. Porque eu acredito que eu não gosto de dar o pão para a pessoa. Eu faço a pessoa aprender a fazer o pão. Então, é o seguinte, assim, Não ó, é difícil, então, de aprender essa não parte. é difícil. Uma consultoria ali de 1 hora eu faço um passo a passo ensinando sobre como como que é abrir, fazer uma corretagem, saber tudo, qual é a melhor empresa para investir, qual os melhores bancos, quais as condições, o que é renda fixa, o que é variável, tudo aquilo ali, vou con- Bitcoin. eu vou Então, contar- tipo, isso daí, toda essa partezinha eu te ensino, simplesmente te ensino em 1 hora de consultoria, eu te ensino tudo. sobre Eu vou isso. contar para vocês Uma horinha. quanto que eu deixei investido, que era... Eu era tutora do dinheiro. O dinheiro era para cirurgia, né? Uhum. Aí fui lá falar com o gerente porque faltava uma parte. O dinheiro foi para o Banco Neon. Eu não usava mais já há uns 2 anos e eu devia naquela... É um banco digital, né? Sim. Agora eu uso ele de novo, mas eu não estava mais usando, eu nem lembrava mais. Tô falando diante de vocês e diante de Deus, eu não lembrava que eu tinha uma pequena dívida. Então, quando veio o valor, faltava acho que R$1.000 para que eu inteirasse para dar os R$50 da cirurgia. Aí eu fui lá no gerente, ele disse, não, tu deixa 2 meses que vai gerar R$600. Claro, feliz da vida, fui lá e coloquei. Só que aí coloquei os 300 que faltavam. Só que eu fiquei pensando, gente do céu, a pessoa coloca 50 mil para gerar R$700 em 2 meses? Aqui entre nós eu achei muito pouco. Não sei a opinião de vocês sobre isso. Todos os bancos vai dar sempre esse valor? Como é que é? É uma pergunta Assim, ó, aleatória. varia do risco, por exemplo. Tudo na vida é um risco. Por exemplo, tem investimentos que tu bota em algo que risca mais, tu ganha mais. Por exemplo, mercado digital, por exemplo, de moedas, criptomoedas. Ali tu pode ganhar bastante dinheiro, mas o risco é muito maior. Entendeu? Então, provavelmente, o que tu deixou? Tu deixou numa conta que rendeu o CDI, que geralmente é através da taxa Selic. Geralmente, a taxa Selic, não sabe me dizer mais ou menos a época que aconteceu. Geralmente foi o ano. Foi outubro, outubro. agosto até outubro. Tá, provavelmente a taxa Selic estava ali em coisas de 13% ao ano. Então, por exemplo, é 13% ao ano que está o valor investido ali. Tá? Então, provavelmente, tu deixou num cofrinho. Que deixou 100% CDI, 110. Isso daí ficou rendendo um pouquinho. Por isso que esse valor foi uma microfração do valor que tu teve. Tu poderia ter outros investimentos. Poderia ter investido em criptomoedas, que, por exemplo, a Bitcoin, por exemplo. Mas é que evoluiu depois... muito mais, mas o risco também é Mas muito não- maior. Aham. Então, como tu tinha uma cirurgia marcada, Sim. então o gerente, o que ele fez? Ele deixou nesse daí que vai render pouquinho, entre aspas, pelo valor, pouquinho, mas que é garantido. É um valor que tem a entendi. certificação, tem o fundo Sim. garantidor de crédito. Como é Então, importante, né, a provavelmente, gente ter essas informações. tem que o a fundo gente- garantidor de crédito. Então, por isso mesmo que o rendimento não foi muito alto. Mas o risco também não foi muito Sim. alto. Então, se caso tu arriscasse em algo maiores, teu rendimento também seria maior. Mas o pessoal tem investido nesse negócio de criptomoedas, né? Sim. É. Até agora ficou não tanto, mas antes teve uma febre, né, Sim. da criptomoeda. Eu aí. creio que vai vir de novo, porque o Trump disse que lá vai ser a capital, como é que é? Vai ser a potência do mundo das criptomoedas. Mas tem que Sim, cuidar mas tem que o... saber como fazer. Tem que na cuidar. pandemia, Amigos eu meus, pensei. amigos meus em comum que ratearam. É. Não fizeram. Não fizeram contigo. Não fizeram comigo. Por Mas exemplo, tem mas que- tem um amigo meu que fez. tem Por que- exemplo, tem um Eu amigo meu, tinha Paulo, que ele fez Espera aí. comigo. Ele aprendeu sobre investir em criptomoedas. Ele investiu no básico. O que eu falo em criptomoeda? Faz o arroz e feijão, que é o básico que é. Tá, Invista em esmiuça, Bitcoin, esmiuça. é o principal. É o menos arriscado, vamos dizer assim, porque o dinheiro ali vai render sempre. E vai ser uma boa reserva de emergência, uma reserva de investimento.
Bitcoin. Geralmente, criptomoeda invista em Bitcoin. Outras criptomoedas que tem muita volatilidade. Tem as meme coins, que daí tem Dogecoin, essas daí são memes que geralmente, por exemplo, a Dogecoin ali, que é uma meme que o Elon Musk, geralmente quando fala que queria botar no carro dele, do Tesla dele, e aí a meme coin, e ele tinha meme coin, e aí a meme coin aumentou, cresceu. Daí teve esse grande, porque muitas pessoas, como o Elon Musk é um grande empresário, todo mundo achou, a moeda cresceu, e ganhou muito, as pessoas que entraram, ganharam, mas no outro dia, quando ele parou de dizer que ia fazer, caiu a moeda e perderam muito dinheiro. Tem essa volatilidade. É variável. Mas isso é importante também, como teve empresas de investimento, principalmente de opções binárias, Opções binárias. e fechou porque estavam mexendo com o dinheiro das pessoas, né? Pegando assim, eu sou teu amigo, eu vou fazer pra ti, eu vou fazer aumentar. Opções binárias eu não recomendo muito, por causa que é como se fosse tu jogar na Mega Sena, assim. Tu tem que acreditar que vai cair o gráfico, ou subir, descer. É um joguinho, né? É um joguinho. É tipo tigrinho, mas é tipo tigrinho. Entendeu? Então, tipo, muitos amigos meus Nós não jogamos tigrinho, gente. Muitos amigos meus fizeram isso daí. Tem amigos em comum que caíram nesse tipo de Bitcoin, mas também tem um outro amigo meu que fez a consultoria comigo, Paulo, meu grande amigo, fez comigo e ele se protegeu. Da minha roda de amigos, ele foi um dos únicos que conseguiu. E não foi só o Paulo. O meu pai, se meu pai estiver vendo, meu pai seguiu as dicas do Jonathan e ele conseguiu acumular 50 mil reais. Que legal. Né? E tendo esses investimentos. Mas pode começar com 10 reais. Não, ele acumulou. Ele colocava, né? Sempre que ele recebia, Em quanto ele colocava. tempo ele fez? Esse montante, é que ele fez muitas criptomoedas, tá? Então, como ele pegou muito desse boom da Bitcoin. Por exemplo, a Bitcoin aumentou muito, ele pegou a Ethereum, que também é um pouco menos, mas também é boa, também, mais criptomoedas, então ele conseguiu esse muito boom, muito grande. Daí ele conseguiu isso aí, foi em relação a mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, foi que ele conseguiu esse rendimento. Exatamente. Mas ele foi investindo, foi dando aporte, e soube na hora de comprar e na hora de vender. Essa é a questão criptomoeda importante. Tem que saber isso daí, a hora de comprar e a hora de vender. Sim. E a questão que o Jonathan falou, referente à consultoria, tem gente que faz a consultoria uma vez, né, e já tem uma base para poder continuar, para poder fazer. Só que o mercado financeiro é um mercado que está sempre mudando. Então, quem consegue continuar com esse apoio, né, fazer a consultoria uma vez, aí daqui a pouco o mercado está mudando, fazer a consultoria de novo. Porque, querendo ou não, a nossa missão que trabalhamos no mercado financeiro é sempre estar informado sobre o mercado financeiro, né? Sempre estar estudando. Às vezes, nem sempre o mercado, a pessoa que investiu, a gente deu um conselho pra pessoa que era bom em janeiro, em dezembro desse ano, talvez não vai ser o melhor cenário. Não vai ser o mesmo pessoa, que ela fez anteriormente, exatamente. Talvez, né? Então, por isso, gente, não é uma coisa muito cara, não é mirabolante. Também a gente não pode falar um preço específico, porque a gente precisa entender que cada caso é um caso. Uma pessoa quer para um objetivo para empreender, outra quer um objetivo para comprar uma casa, um quer um objetivo, né, para quitar suas dívidas. Então, cada pessoa tem um objetivo diferente e cada pessoa tem um nível de conhecimento diferente sobre o assunto. Então, a gente sempre faz essa análise e o Jonathan pode falar que a gente faz essa consultoria, a primeira delas é gratuita, que a gente para sondar o cliente e depois a gente vai retratando só. Vamos saber. Isso daí. A gente faz a primeira consultoria, que é bem simples, assim, faço o diagnóstico, vejo qual é o estilo de consultor de finanças que tu vai ter, se é um moderado, se é uma pessoa que quer arriscar mais, por exemplo, meu sogro é uma pessoa que ele quis se arriscar mais, ele se arriscou mais em criptomoedas e coisas assim, então ele foi mais. Tem outros amigos meus que são mais moderados, tem um amigo meu, Paulo, que é muito incomum, ele foi mais moderado, ele investiu em ações da Bolsa de Valores, ele investiu em fundos imobiliários, ele investiu em empresas, e também em criptomoedas também, algumas criptomoedas, também, e também mais um pouco menor. Eu acho que essa questão de mudanças é muito importante porque isso é para todas as áreas, né? Acredito que nem a área previdenciária, que é a doutora Camila que atende, muitas vezes chega clientes lá com informações que tinha, né, anteriores, querendo alguma coisa. E a gente tem que informar que não é assim, que agora mudou, uma atualização de informações, né? Então, até a gente tem o nosso Instagram ali, a gente posta algumas informações justamente para o cliente vir perguntar, questionar, ver o que pode fazer a partir de então. O direito previdenciário é uma questão que muda muito. Benefícios, né?
Agora estavam querendo mudar o benefício do lousa e graças a Deus não. Pois é, eu não entendi. Não entendi o que eles queriam mudar. Eles do queriam, BPC-Lousa. modificar, minorar o valor. Era esse o projeto deles, Já né? é Mas pequeno. Por isso que é muito importante estudar o mercado. Eu tenho amigas minhas da área da estética que eu tô sempre. Eu sigo várias páginas de empreendedoras da área estética, com designer de sobrancelha, tem outras profissionais também que fazem o hidrogloss, massoterapeutas. E eu tenho amigas minhas que dizem eu não gosto de olhar para não ficar comparando com a concorrência. Mas, gente, Sim. é muito importante fazer esse estudo de mercado, porque tu precisa saber o que tá chegando de novo, o que tu precisa melhorar, o que tu precisa deixar de fazer, o que tu precisa acrescentar no teu sim, trabalho. Isso em qualquer área, na verdade, né? sim. E a pessoa que vai empreender, ela tem que saber que o lucro é a longo prazo, né? É um investimento que a pessoa faz. E Exatamente. não ela vai ter que fazer o prolabore e nunca vai ter dinheiro sobrando. A não ser depois de 6 meses, eu creio, né? Que começa a aparecer. E 6 meses a um ano, né? 6 meses a um ano, mas é preciso, muitas vezes, que as pessoas cheguem a profissionais assim para entender, porque além de as pessoas serem pouco esclarecidas, elas não buscam ser esclarecidas. Por exemplo, eu amo assistir podcast, né? Por que será, né? Então eu assisto Sócios, aquele casal. Vocês se espelharam neles, né? Eu assisto Sócios e eles são, assim, o encaixe perfeito. E de vez em quando eles levam o Barsi, Luiz Barsi, que o cara, aquele senhor ali, ele é um exemplo, porque ele vive com pouco sendo rico. E aí, é por isso que eu perguntei para vocês, porque eu acho muito legal, eu fico assistindo assim, meu Deus, viver de dividendos. Ele vive de dividendos há quantos anos já? Desde o começo, mas a diferença é que o Barsi, ele começou muito Começou antes. lá, Então, lá na época do Barsi, não nada contra, mas na época dele, ele pegou grandes booms de grandes bancos. Por exemplo, ele investiu muitos em bancos, por exemplo, o Banco do Brasil foi o investimento dele que ele pegou lá no começo, que a ação estava baixa. Então, a metodologia do Barsi, ela é muito boa, muito qualificada, mas também tem outras metodologias. Talvez para ti, nesse momento, não se encaixaria essa metodologia dele. Então, por isso mesmo, então tem que Sim, saber claro. o teu tipo de perfil. Não vai ser só com R$100 que tu vai E ele conseguir já fala ganhar em milionário. carteira de não sei o que, lá falei, gente... Por isso tem que que é, ter isso mesmo. por isso que é importante a educação financeira. É. Sabe? Porque eu vejo muita gente desistindo de empreender e fazer as coisas porque vende tal coisa, faz tal atendimento, digamos, faturou 10 mil no mês. Nossa, eu tenho 10 mil na minha... Não, gente, não é porque tu faturou 10 mil. 10 mil, Melhor. Isso é da empresa, dinheiro da empresa não é Melhor- salário. Melhor investimento para ti, de vez antes de tu investir em bolsa de valores, em ações, em criptomoedas, primeira coisa, empreende. Não tem nada melhor para ti ganhar financeiramente do que tu empreender. E empreender também tanto em ti mesmo. Compra livros, se qualifica e faz a consultoria com o PJ que a gente consegue também. A gente podia fazer uma sociedade, né? Né? Podia fazer uma sociedade. É que nem que a gente tava falando ali, né? Que ela acompanha várias, podcast. né? Não, Colegas de profissão. Ah, tá. Eu acompanho também, né? Eu gosto muito de uma estética, assim, né? Tenho várias amigas, né? Faço alguns Tu segue procedimentos. vários, porque eu só vejo assim, Uhum, Natália tenho. segue. Aqui em Canoas eu venho na minha estética aqui. Eu tenho a Renata também, Braga, que eu... ontem eu recebi um negócio da Renata a Braga. Que Renata é legal. maravilhosa. Mas eu vejo, assim, que tem muita informação diversificada. Por exemplo, tal procedimento, vamos supor um procedimento lá. E aí tem vários profissionais que dão várias informações diferentes sobre aquele mesmo procedimento, né? A questão da estética é o conhecimento de cada um, entende? É cada um, ninguém vai ler, ninguém lê o mesmo livro, entendeu? Cada um lê um livro, pega uma informação diferente. A Rose me contou um caso que aconteceu com ela e e eu falei pra ela, faltou aquela analisada, aquele olhar, Tanta coisa pra ti. aquele olhar mais clínico, entende? Sim. Dá um código aí. É porque a questão de procedimentos estéticos, né? Que nem a cirurgia reparadora.
né? Cirurgia reparadora, cirurgia A estética. minha foi reparadora. A tua é reparadora, é. Mas a cirurgia estética, tipo lipo, silicone, ela é diferente de uma cirurgia de risco. Por exemplo, a pessoa precisa fazer uma cirurgia no coração. Sabemos que tem o risco, né? E isso falta também de informação para as pessoas. A cirurgia estética, ela é diferente. Ela promete um resultado. Então, ela já é vista mais numa questão de consumo. Se ela promete um resultado e ela não forneceu aquele resultado, Se propôs aquele resultado, tem que dar ela aquele vai ter que resultado. reparar, sem cobrar. Né? Porque tem muitos que eu tô vendo que acontece assim. Até me procurou uma moça semana retrasada, que ela tinha feito uma cirurgia no seio e não tinha ficado um resultado, né, satisfatório. E aí cobraram dela pra ela fazer o reparo. Não é devido. Mas não pode. Não pode. Né? Se a cirurgia Corre estética, toque. ela tem o cunho de oferecer algo, um resultado, então ela tem que cumprir com aquilo ali. Né? Já diz o ditado, não é nada mais perigoso que tu mexer com a autoestima e com o dinheiro das pessoas, né? Além bem- do custo, pensa, né? É a autoestima da pessoa. Por isso que eu perguntei para vocês, assim, as dificuldades, né? Se teve algum feedback, algum retorno. Porque também, por exemplo, eu vou colocar o meu caso aqui. Eu tenho essa alergia, né? Que eu não fui no dermatologista, vou confessar. E aí eu já usei todo tipo de produto. Eu, inclusive, ganhei de uma amiga como é que diz? Um combo de cosméticos que eu acho que davam mais de R$200. Porque eu comprei da Cássia, eu achando que depois de 5 anos sem usar o Renew, não iria me dar a irritação de novo. Aí comprei R$120 o Renew. E aí eu dei para essa amiga, já que ela me deu o combo. Não, é esse combo aqui, não lembro agora a marca. Não vai acontecer nada. É sempre assim. Eu uso acetato de dexametasona. Então, eu não vou... se tu vai cuidar do meu rosto, eu vou te avisar, né? Porque eu sei que eu tenho alergia. Mas pode ser que existam clientes que não vão falar isso para esteticista. Por isso que E é aí vai colocar a culpa no importante, esteticista. por isso que é importante a ficha de amenize, É a verdade. ficha de atendimento. Isso é o básico para É qualquer verdade. procedimento, tanto estético quanto qualquer atendimento que tu vai fazer, tu tem que fazer uma ficha, um cadastro, e tu tem que buscar o histórico do paciente para aquele caso. É muito importante. Sim. É o que a Gi faz é correto, né? Ela faz o contrato, Mas no meu ela caso, faz não. tudo direitinho ali, é o que tem que ser feito. Mas vários procedimentos que eu fiz não tinha essa pergunta. Tinha a pergunta se eu tinha tido uma doença mais grave. Eu colocava câncer. Mas na anamnese, para saber se eu era alérgica, eu tô lembrando agora que eu nunca falei que eu era alérgica. Na realidade, não só na saúde, como em várias áreas, principalmente nós na vendas também. A doutora Natália vai concordar comigo. Foi muito legal conhecer uma advogada que também trabalha com casos de pessoas que não fizeram o seu trabalho bem feito, né? Na nossa área. Uma coisa que a gente faz, doutora Natália, não temos a ficha, né, de saúde do cliente, mas nós perguntamos, o cliente ele me chama, por exemplo, eu quero fazer uma antecipação de FGTS. Primeira coisa que a gente faz pro cliente, você já sabe como é que funciona a antecipação de FGTS? Que bom que tu tocou nesse assunto da antecipação do FGTS. Sim. Pra galera... A pessoa, eu desmistificar pergunto, aí a pessoa fala, não, eu já tenho um áudio lá que eu explico pro cliente o que funciona, o que já vai acontecer com ele se ele for demitido sem justa causa, caso ele não pediu pelo saque aniversário. As isso é muito empresas hoje, importante. elas fazem isso, só que elas não explicam pro cliente. É. E não é que é uma coisa ruim, mas se a pessoa ela contratar sem ler, sem ver, ela vai te procurar depois. Eu digo pra vocês, hoje a gente tem 3 anos, né, de empresa. Eu já trabalho no mercado de crédito desde 2018. Mas na KJ 3 anos. E a gente não tem uma Que reclamação. legal. Que maravilha. Uma Por causa das reclamação. informações. Bom. Exatamente. É isso aí. Porque aí não tem como o cliente vir dizer, mas eu não sabia. Sim, aí eu já Mas eu não teve li. gente que falou, eu não me lembrava, eu vou lá e encaminhar, olha só, a gente falou sobre isso tal dia, Isso. enfim, eu pergunto, ficou com mais alguma dúvida? Lê ali, vai ter as Pouco informações. pragmática, né? é, Pouco Os pragmática. valores ali que vem, A ele já manda Karen. um print pro cliente, olha, isso aqui é o que vai ser averbado da tua conta da FGTS, tá? Essas são as parcelas que são anuais, então o cliente, ele já vê, presta atenção no contrato que vai ali vai aparecer os valores que vão sair ano por ano. Porque que as pessoas não sabem é o seguinte, o que é a antecipação de FGTS? Ela nada mais é que a antecipação de saques aniversários. O saque aniversário é um valor parcial que os optantes para o saque aniversário recebem uma vez no ano. Quem antecipa,
Ele, ao invés dele esperar para receber, quem espera para receber é o banco. Então, o banco ele não vai lá tirar o teu FGTS de uma vez só. Ele vai ficar um cadeadinho lá para dizer para ti, ó, aquele valor que tá ali não está totalmente disponível. Parte ou todo dele está comprometido em alguma operação. E as pessoas não sabem disso. Entendeu? Porque é um direito delas. Exatamente. Elas não sabem. Então, por E isso principalmente essa informação da questão trabalhista aí também. Exato. que Se for muitos não demitido sabem. sem justa causa, hoje, nas regras de hoje, tu vai receber a multa de 40%, mas o teu FGTS, ele vai ficar lá na conta que tu pode Óbvio, aumentar não com saque sabia. aniversário ou com antecipação. Isso não é uma coisa ruim se a pessoa quiser procurar um crédito, porque pensa bem, tá? Ninguém é obrigado a antecipar o FGTS e nem optar pelo saque aniversário. Mas se a pessoa, por exemplo, ela tem lá uns 10 mil no saque aniversário ali na conta FGTS. E ela precisou ali, por exemplo, quer tirar 5. Ela fez a simulação, liberou até um pouquinho mais que 5 pra ela. Se ela for contratar um crédito pessoal, ela vai pagar uns juros, se ela tiver muito bem, escolhe dela, uns 5% chutando bem. Mas pode chegar até 30%, gente, até mais que 30% por mês, uma taxa de juros de crédito pessoal. Então, o que vale mais a pessoa? Ela pagar muito isso ou ela antecipar que vai liberar para ela um valor ali que não vai comprometer o orçamento dela. Então, pensando nas opções de crédito, fica ali mais seguro, Sim. mais bacana, mas a pessoa tem que entender o que ela tá fazendo. Então, a gente da KJ Soluções, a gente sempre se certifica que o cliente está entendendo a operação. E vou te perguntar agora, e já chegaram a te procurar para a questão do LOAS? Já, eu tenho clientes LOAS, né, que a gente faz empréstimo ali consignado para o cliente. E a questão do FGTS também? A FGTS, tem alguns que tem FGTS trancado É que lá. eles querem a antecipação. Por exemplo, eu tenho um cliente, né, que me procurou porque ele foi diagnosticado tardiamente. E ele queria, né, até ele não... Depois a gente vai conversar ainda sobre isso, mas ele quer solicitar o saque do FGTS. Consegue, não precisa ser saldos ativos. Às vezes a pessoa ela não entende lá. Saiu da empresa, ou porque ela pediu demissão, ou foi demitida até com justa causa, e aquele saldo ficou lá e a pessoa, eu não tô trabalhando atualmente, eu não consigo antecipar. Consegue. Saldo ativo e saldo ativo. E não quando a precisa pessoa estar pede trabalhando. demissão e nunca Quando a pegou pessoa aquele é a valor. mesma, ó, a única diferença que tem é quando a pessoa ela é demitida sem justa causa, que ela recebe a multa. Mas quem pede demissão e quem é demitido com justa causa, o FGTS, dependente se a pessoa opta pelo saque aniversário ou não, ele vai ficar lá. A empresa não é obrigada a Então, pegar o tô cheio do FGTS. dinheiro, não peguei. Exatamente, pode ter dinheiro lá disponível ali pra ti. Não é obrigado, gente, a tirar tudo. Às vezes tem um valor. Gente, eu já liberei 20, 30 mil. Enfim, mas se a pessoa quiser tirar menos, ela pode tirar menos. Mas ela precisa estar optando pelo saque aniversário. Não tem como fazer antecipação de FGTS sem optar pelo saque aniversário. É muito importante, a gente explica. Se, por acaso, alguém estiver assistindo, verificar na conta do FGTS que tem saldo lá, não sabia como retirar e quer retirar esse valor, não sabe nada. Pode chamar a gente que a gente vai explicar tudo pro cliente, tintim por tintim, até você ficar sem dúvida pra você contar. Essa É maneira, uma aula, essa né, maneira de como finanças. eles trabalham, fala muito também sobre a ética profissional deles. E esses dias até tive um debate que eu escutei assim, ó, na maioria das vezes, ou a pessoa é um bom profissional, ou a pessoa é muito querida. Por exemplo, nossa, aquela enfermeira é muito querida. Na verdade, gente, tu tem que ser os dois. Tu tem que ter ética moral e profissional. É verdade. Então, tu tem que sentar ali com o teu paciente, com o teu cliente e explicar tudo. Senão, tu não é um bom profissional. Não importa tu ser educado, tu não é um bom profissional se tu não tem, entendeu? Sim. Mas tem um agravante no caso deles, que eles amam o que fazem. E assim, todo mundo detesta finanças, todo mundo detesta ter que aprender de A finanças. gente ama porque a gente criou um lugar que a gente ama fazer. Porque Mas quando é eu legal porque os trabalhava dois, na área, né? eu Acredito. não amava. Sim, aí foi a tua... Ali na empresa onde tu Exatamente. trabalhava era a tua Mas expertise um para ponto, agora. Rose, que eu queria falar pra vocês também, que é uma coisa diferenciada que a gente faz, é o quê? Hoje tem a regra LGPD, né? Uhum. Enfim, uma coisa que gente, eu falo uma coisa que Exposição você dos que recebe dados, ligação em dados. casa, você não gosta de receber ligação em casa. Quem tá ligando também não gosta de ligar. E uma coisa que eu falei pro Jonathan, eu falei, Jonathan, eu não quero ficar ligando pro monte de gente. Eu acho isso, gente, eu não atendo meu telefone. Número desconhecido, eu não atendo. Já também tem não. até... não Então atendo. a gente falou, a gente trabalha hoje com tráfego orgânico e pago.
Então, assim, o cliente, ele vem até nós. Sim. Eu só ligo se o Que cliente já é meu legal. cliente, tá precisando tirar alguma dúvida e tal. Então, tipo assim, eu não vou ficar ligando pra te oferecer o crédito. E é a questão... Ah, isso é muito chato. E a mesma questão como a Rose conheceu o trabalho da doutora Natália. O que a doutora Natália fez? Ela fez o quê? Uma mídia, fez um criativo marketing. ali. Informativo, Sobre uma dor que a Rose tinha, só que a Rose não sabia que teria essa solução. É a mesma coisa que a Jota faz. A gente trabalha hoje com as mídias, né, sociais, falando sobre as dores das pessoas. Nem sempre a gente liga só o dinheiro, mas a pessoa fala, a pessoa quer casar. E a pessoa não sabe onde tirar dinheiro. E aí a pessoa tem um saldo lá pra poder antecipar e não sabe. Então a gente toca na dor da pessoa e a pessoa olha, nossa, eu posso fazer tal coisa. Sim. E ela vem através das redes sociais. Então a KJ não capta por ligação, graças a Deus. Até porque fica cansativo, fica, né? Exatamente. A imagem ali da empresa, quem tá ligando, Eu fica. não gosto de muito pressão. Eu É não gosto chato. Eu recebi uma ligação gosto esses dias. de ser Que pressionada. aí eles queriam... Olha só. Eles queriam me oferecer esse empréstimo. Eu disse, não, moça, se for empréstimo, não quero. Obrigada. Mas por que tu não quer? É obrigação. A gente tem que fazer isso, tá? Eu vou falar. Sério? Aí eu eu disse, não preciso, moça. vou- Não, mas tu não precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. É, Aí a gente acaba não fechando o contrato porque a pessoa é insistente. mas não é por causa da pessoa, gente. Tem É gerente. porque sim. Gente, Aí eu já vi eu filmes, trabalhei assim. numa empresa que eu trabalhava com 2 headsets. Eu trabalhava com um aqui no manual e um com LED Não, mas eu automático. trabalhei também, é Tinha verdade. sininhos, tu ficava um minuto sem falar, eles começavam a bater sininho, cadê ligação, cadê ligação, cadê ligação? Nossa. E às vezes o cliente era cliente de 40 mil, liga de novo, liga de novo, liga de novo. E eu falei, não quero ligar de novo, e liga de novo. Por isso que vocês têm que ter filiais nos municípios, gente. Tem que ter franquia. A gente, Mas é sério, tô falando sério. É uma visão de É, negócios sim, inovadora claro, de claro. vocês. A minha visão é essa. Eu e a doutora parecia Camila, a gente assim, ó, quer fez expandir. colocou um holofote na minha cabeça a respeito de empréstimo. É, não, muito bom. a gente trabalha hoje com link de formalização, Eu nem gosto dessa né? palavra empréstimo, porque parece um peso. É por isso que a gente trabalha com a palavra crédito consciente. Isso. Que o crédito Crédito consciente nada mais consciente. é que aquele crédito responsável, um crédito com planejamento. Uhum. É aquele crédito que a pessoa que contratar, a pessoa está sabendo que está contratando. Tudo é falado para a pessoa, entendeu? Sim. Porque às Sim. vezes muitas pessoas, quando elas procuram dinheiro, às vezes elas procuram com uma financeira no último caso. Elas estão desesperadas para alguma questão e aí elas não estão nem aí É. pra que contratar. verdade. Aí depois elas procuram a doutora Natália pra revisão, entendeu? Porque porque essas vendedoras ficam assim, nossa, já aceitou? Não, fui explicar, que fácil. É. Venda muito fácil. É verdade. É Bota assim. tudo que quer ali. É assim Do que jeito acontece. que quer. Aí- Eu tenho um cliente meu, que aí eu fui perguntar pra ele, né, revisional de imóvel, de financiamento de imóvel. E aí eu perguntei pra ele, mas o valor foi esse? Não, mas como? Mas tá aqui? Não, mas eu não sabia. Ele nem sabia. Aí é essa falta por isso aí, que né, a gente de tem, porque ainda não conscientização. tem a prova, né? Que nem. Já teve. A gente não tem nenhuma reclamação, mas teve caso de clientes, eu não me lembro. Aí eu já tenho assim, olha, a gente falou tal data, que eu te mandei tal mensagem. É uma questão também de proteção nossa, né? Uhum. Eu sempre explico muito para os clientes, e eu tenho todas as mensagens de todos os meus clientes, né? Pra caso alguma coisa aconteça, olha só, a gente explicou, mas se tá com alguma dúvida ainda, eu te explico de novo. Gente, tem É gente uma que vem. proteção e Caiu em segurança para golpe vocês de outras também, né? pessoas. Sim. Como Gente, pelo profissionais. amor de Deus, banco não liga pra pedir dinheiro de volta. Uhum. Não existe isso. E tem muitos. E o pra óbvio, liberar o óbvio o sempre empréstimo, precisa tem que ser pagar dito, golpe, né? Independente. Pedir o dinheiro antecipado É pra pagar golpe. empréstimo Mas, é golpe. A gente cai de novo naquilo que a Gi falou, uma parte do humanismo, e no profissionalismo, na integridade. Porque esses tempos a gente estava conversando, eu e a doutora Natália, a respeito de agora não fugiu a palavra, a aposentadoria, né? Uhum. Não vamos citar. Mas aí eu falei, doutora Natália, a pessoa assim tá lá no advogado há 3 anos, já passou o tempo. Já passou o tempo tempo de trabalho, já era para a pessoa Sim, já está era pra estar aposentado. aposentada. E a doutora Natália disse, olha, eu acho que foram 3 pessoas com quem ele conversou que a pessoa tinha advogado. Ah, sim. A pessoa tinha advogado, gente, e não tinha recebido a aposentadoria ainda. Aí não, É porque não tinha os requisitos. mas e aí a- nem tinha entrado, né? Como é que Não, era? porque aí a pessoa não tinha o requisito. Aí procurou um advogado pra ver e o advogado viu, por exemplo, não, mas falta 1 ano. Não, vou segurar essa pessoa aqui. Pra quando chegar a idade eu fazer. A Só que pessoa não achou que- informa. Nossa, pessoa isso Esperando. Viu? com a minha mãe. Aconteceu, A mãe, mas na eu- verdade, tá acontecendo, né? Ela vai fazer esperando pra sair.
porque ela não tem mais condição de trabalhar e tá esperando pra sair o dinheiro e não sai. Vai fazer 3 anos que ela não Mas tem processo, tem tudo. tá em processo, mas, Sim. tipo, tá esperando, entendeu? Não Aham. tem um retorno, não tem nada. Ela tem acesso para ver como é que tá o Pelo processo. que eu sei, sim, mas... No caso dessa pessoa que eu tô falando, Ela não sabe nem o tinha processo. nada. Não tinha nada. Nesses casos que vieram, Não assim, sabe, tinha nada. não tem. A advogada o profissional lá só disse, ó, não, a gente já encaminhou a tua aposentadoria. É só esperar pra receber. E a pessoa esperando, contando que tava tudo certo. Mas- E aí, quando eu fui verificar, doutora, mas tá demorando, pode verificar pra mim? Não, tudo bem, posso verificar. Aí, não, mas não tem pedido nenhum. E a pessoa Já lá viu? esperando, já achando que tinha até data pra receber. E não tinha. Então, acontece muito isso. A pessoa não sabe a idade, o tempo de contribuição que Depois tem. tu conversa com a doutora Natália sobre E aí a dá Rosângela. esse problema, sabe? No A caso- pessoa acredita. Na verdade, eu sei que tem o processo porque o meu pai sempre foi muito ligado nessa parte, Sim. né? Então ele buscou pra minha mãe, ele faz coisas. Uhum. Mas, gente, 3 anos sem receber É complicado, tem que ver entendeu? O que aconteceu. Porque o que acontece é o judiciário é complicado. Depois Porque que a entra pro judiciário fibromialgia ainda não é considerada doença pela OMS. Onde é que se viu uma coisa dessa? Ela trabalhou a vida inteira como técnica de enfermagem, né? Lidando ali, tira Mas é corpo, que a bota o corpo mãe na não é cama. só fibromialgia, ela tem um. Ela tem- Agora eu vou saber que comprime o nervo da coluna, então ela não tem condição de trabalhar realmente, entendeu? Se ela voltar Sim. hoje, ela volta e no outro dia tá em casa de novo. Sim. Tem que analisar mesmo. Pois é, e a respeito disso que a gente, falando nisso, né, de aposentadoria, também é uma situação que as pessoas não têm esclarecimento, não sabem como buscar, se passou o prazo, se não passou o prazo. E toda hora muda, né? E Também exatamente. tem isso. outra Toda coisa- hora muda. A pessoa não sabe e não sabe por que o advogado não deu acesso ao processo. É que nem lá no nosso escritório, a doutora Camila que faz essa área. E aí a gente tem a questão do planejamento previdenciário, né? Que é uma coisa muito importante, mas que quase ninguém sabe. Informações que a gente busca trazer para o cliente. Ah, não, olha só, tu não tem ainda, tu não pode se aposentar, mas a gente pode fazer assim, 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 para ver qual a melhor maneira para te aposentar, quanto tempo, a gente dá esse esclarecimento, dá esse direcionamento, né? De uma forma clara e sem querer enganar, sem dizer, não, não, vou ficar com seus documentos aqui, quando chegar a hora eu encaminho e a pessoa fica lá esperando, né? Então, a gente também pode encaminhar o planejamento previdenciário, que é uma coisa muito importante. Isso que difere um profissional de um outro profissional, né? É isso que difere a pessoa que ama o que faz, né? E eu imagino assim, na minha cabeça, a pessoa que ama o que faz, independentemente da área que ela for buscar para trabalhar como profissional, o ser humano dentro dela vai falar mais alto, para ela ajudar aquela pessoa, né? No teu caso, é mais do que uma médica, né? Porque a médica examina, nem olha às vezes, né? Tu tem esse acompanhamento de olhar para a pessoa, né, Gi? O atendimento a domicílio, a gente entra mais a fundo ainda da vida da pessoa, da vida da paciente. Então, é muito importante ter esse olhar. Que a gente, querendo ou não, cada vez a gente tenta conhecer mais sobre a vida, porque tudo interfere. Né? E às vezes chega paciente, tu tá fazendo ali uma massagem, uma coisa, o paciente, mas aconteceu tal coisa. Entendeu? Toda dor tem uma causa. Todo problema tem uma causa, tem uma raiz. Então, às vezes, mas aconteceu tal coisa. Inclusive, tem uma técnica de massagem que as pessoas não sabem, que é para pessoas que têm TDAH, pessoas que têm aquela ansiedade. Isso não cura, mas ajuda a amenizar o problema, porque a massoterapia ela não é um medicamento, ela é uma ajuda, uma terapia. Sim. Já diz o nome. Então tem gente que não sabe. Muitas vezes o filho tá ali ansioso em casa, mas o meu filho faz futebol, faz tal coisa, mas tentou só medicamento não ajuda. Entendeu? Uma coisa da Gi que eu acho muito interessante, a gente falou sobre atendimento ao cliente, é a questão que eu fui modelo dela. Ela não precisava me tratar da melhor forma, né, com o pensamento de algumas profissionais, né? Sim. E ela Sim. fez me tratou assim super bem. Até ficar com café, me esperou. Eu falei assim, não, eu vim pra ser modelo, pra poder ajudar O bolinho ela. de cenoura O bolinho de marcou, né, cenoura, amiga? chocolate, eu quero de novo. Então, sim. é a questão de tu fazer pra todas as pessoas, independente se vai te dar ali algum retorno ou não. Isso, Sim. exatamente.
É por isso que eu trouxe esses profissionais de alto gabarito, de alto calibre para vocês nessa noite. Quero agradecer a presença de vocês e convidar para uma próxima vez. Com certeza. Porque é um bate-papo gostoso, né? E a gente tem tantas Muita coisas para falar. informação. Agora, no finalzinho, ela trouxe ali a história do TDAH. É importante a gente trazer num outro momento. Muito importante Quero isso. agradecer a G Ramos Beauty, a Carolyn. Eu que Jonathan agradeço. E a doutora Natália. Muito Vocês, obrigada. quero que vocês deem assim, um minutinho, rapidinho, ou um pouquinho menos, as considerações finais para vocês, para nós, para nossa audiência. Agradecer a cada um que veio e pedir para seguir no Instagram. E lá também, agora, só para avisar que eu estou disponibilizando cursos de hidrogloss e de maquiagem profissional e automaquiagem também. O link tá na bio. Agradecer, né, pelo convite, primeiramente, e quem quiser seguir nós, @KJ Soluções em todas as redes sociais. Tá precisando ali de algum dinheiro, uma consultoria, tá quebrado, não sabe o que fazer, até mesmo com a tua empresa, não tem alguém que consiga cuidar desse financeiro, nós temos ali a solução para você, tanto para quem precisa de dinheiro agora, ou para quem precisa de uma solução empresarial. Nós temos aqui o nosso gestor financeiro, Jonathan, que vai cuidar disso para você da uma forma que seja eficaz ali para tua vida. Só chamar a gente ali pela KJ que nós atendemos você. Doutora Natália. Agradecer a audiência, agradecer a todos, agradecer o convite da Rose, sempre muito especial. Falar um pouquinho do nosso trabalho, escritório de advocacia, Muniz e Ledur, fica em Esteio. Nós atendemos diversas áreas do direito, né, família, previdenciário, trabalhista, direito da saúde, então, e a gente fica à disposição para atender vocês da melhor maneira. Muito obrigada, então, meus convidados queridos. Quero agradecer aqui a equipe de produção ali, o Gilmar e o Cristo. Ela dá um recadinho de novo, porque não pegamos um capitão esse recadinho. Ah, aí. tá. Tá bom, tá bom. Ó, nos siga nas redes sociais, @KJ Soluções. Se estiver precisando ali de um valor, tem salvo na FGTS, não sabe como retirar, chama a gente que a gente consegue liberar para você. Tá precisando ali de uma consultoria financeira, quer começar a investir, não sabe como fazer, nós temos nosso gestor financeiro que vai te ajudar. E também, se você tiver uma empresa, uma pequena empresa, e você não tem alguém do financeiro, você quer conseguir, né, realizar ali esses processos para poder crescer a sua empresa, a gente consegue ajudar isso para mim. Então, tanto para quem precisa de dinheiro ou para quem precisa de uma solução financeira empresarial, a gente consegue ajudar você. Só seguir a gente e nos chamar pelo link da bio, que nós atendemos todo o Brasil. Agradecer, então, os meus convidados, agradecer essa audiência qualificada que estava aqui no mais um Pode Me Chamar de Rose e convidar vocês para que vocês convidem outras pessoas, uma outra audiência qualificada para semana que vem estarmos juntos de novo. Muito obrigada, queridos. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigada. Semana que vem estarmos